Então, nós já estamos ao vivo pelo YouTube. Bom dia, pessoal. Vou aguardar um pouquinho, que eu estou entrando aqui pelo Instagram, tá? Vou aguardar mais um pouquinho. Está aparecendo para você, Vanessa, no Instagram? Pode entrar lá. Deixa eu procurar aqui. Bom dia. Só mais um minutinho que nós estamos acertando aqui para a Vanessa poder entrar pelo Instagram também, tá? Lá no YouTube nós já estamos ao vivo e a Vanessa já está por lá. Aí você pode me mandar o convite. Consegue entrar? Deu certo, será? Ainda não entrou para mim. Agora está entrando. Agora entrou. Então, bom dia. Bom dia, pessoal. Agora estamos nos dois, que legal. Então, vamos começar aí. Eu sou a Débora Maciel, eu sou psicoterapeuta, eu estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e já estou aí com o GEPA há mais ou menos 2 anos, e tem sido uma caminhada maravilhosa. E hoje, né, a Vanessa e eu, nós vamos fazer essa live aí, que é a semana que antecede a semana da psicanálise lá do GEPA, que será a semana que vem, né? E no final aí eu vou deixar um convitinho aí para o pessoal que quiser participar. Então, vou abrir para a Vanessa se apresentar. Bom dia, Van. Bom dia para todos aí que estão nos prestigiando. Bom, eu sou a Vanessa Cordeiro Menemeu, sou psicanalista, atuo na clínica aí já faz 1 ano e meio, né? E também estou no GEPA nesse mesmo período, desde quando eu iniciei a minha clínica, conheci o GEPA, né, que é o Grupo de Estudos de Psicanálise do Acolhimento. Sou coordenadora também de grupo de estudo, junto com a Débora, junto com a Luciane, né? A gente tem um grupo de psicanálise e formulações religiosas. Para quem quiser participar, depois entre em contato aí com a gente também. A minha clínica, ela fica aqui na cidade de Bandeirantes, Paraná. Então, eu atendo, faço tanto atendimento como presencial, como online também. Legal. Então, nós somos aí coordenadoras de alguns grupos. Eu também tenho 2 grupos de estudos em psicanálise e ludoterapia. E depois eu vou deixar os nossos contatos aí nas descrições, para que quem tiver interesse possa falar conosco, ok? Então, para iniciar aí, né, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre relações tóxicas. E nós achamos interessante, a Vanessa e eu, trazermos um texto bíblico, né, já que nós temos o nosso grupo aí de formulações religiosas. Então, dentro disso, eu vou ler uns trechinhos aqui, tá? Nós vamos falar aí sobre, lá na passagem de Gênesis, né, capítulo 13, quando Abraão, ele e Ló, eles se distanciam. Então, eles têm uma relação, né, em conjunto. Na verdade, Abraão é tio de Ló, e eles viviam numa terra onde vivia eles, os filhos, as esposas, né? E os pastores, os rebanhos, né? E aí chega um determinado momento que eles acham melhor se separar. Então, eu vou ler aí um trechinho, lá em Gênesis 13, 6, ok? E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Agora eu vou lá para o versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos.
Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Agora no 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Então, só para trazer aí, para poder dar início à nossa conversa sobre as relações tóxicas, né? Van, você quer começar a falar? Pode falar. Bom, vamos tentar primeiro mostrar o que é uma relação tóxica, né? Às vezes tem algumas pessoas aí que não entendem, porque geralmente as pessoas confundem relação tóxica, às vezes, só entre marido e mulher, né? E a gente tem relação tóxica no ambiente de trabalho, a gente tem relações tóxicas dentro da própria casa, na família, né? Então, assim, essa parte, quando a parte que ela leu, né, de Abraão e Ló, Abraão, ele percebeu, tem uma parte ali que eles falam, que existia, na verdade, os próprios pastores, né, deles, havia uma contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Então, Ló, na sua sabedoria, né, o que ele decidiu? Ele falou assim, olha, é melhor a gente separar. Então, dentro de uma relação tóxica, quando a gente consegue identificar, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar que é uma relação tóxica, né? Então, muitas das vezes, o que a gente faz? Quando a gente começa a identificar essa relação, a gente precisa se afastar. Por quê? Porque se a gente permanece naquela relação tóxica, a gente vai adoecer, né? Então, tem até uma frase que eu vi hoje, né, que a Amanda postou, amar para não adoecer. E é justamente isso, né? Eu preciso me amar, então, por amor a mim, vai ter relações que eu vou precisar me afastar, né? Talvez, assim, por exemplo, às vezes eu não consigo me distanciar, ir para uma outra cidade, para uma outra terra, mas eu vou evitar ter esse contato com essa relação. Por quê? Porque eu preciso me amar, justamente para eu não adoecer, né? É mais ou menos isso aí que eu... É interessante, né, que às vezes, por mais que a gente tenha essa ideia de que a relação já não está mais gerando, né, um ganho ali, às vezes não se consegue, né, essa separação, né? Então, dentro ali da psicanálise, né, a gente traz aqui, dentro do GEPA, nós trazemos a questão da psicanálise do acolhimento. Então, quando o paciente ele começa a se acolher, ele começa a dar a oportunidade de olhar para si, ele vai começando a se valorizar e a se respeitar. Então, dentro disso, ele vai encontrando ali e compreendendo que talvez não cabe mais nessa relação. Mas, para isso, muitas vezes é preciso que haja esse caminhar junto, alguém que esteja junto, porque às vezes sozinho não se dá conta, né? Acha que não se consegue, né? Então, é muito interessante, Ivan, que o Bion traz ali a questão de alguns vínculos dentro do contido, né, e do continente, que também aí é um conceito de Bion, né, que o continente, né, seria aquele que vai acolher, é aquele que vai ali abraçar o contido, né. Então, na realidade, nós estamos falando de uma relação onde, em alguns momentos, um vai acolher, em outros momentos, o outro vai acolher, né? E aí ele traz 3 tipos, né, de vínculos que podem haver dentro dessa relação, que seria o vínculo parasítico, né, o vínculo comensal e o vínculo simbiótico, né? Então, até acredito que a Marilda vai trazer uma live essa semana, eu acho que é amanhã, que ela vai falar um pouco sobre esses vínculos, né? Mas só para dar uma introdução, o vínculo parasítico, para trazer um exemplo, seria aquele do carrapato, né? Que está ali o tempo todo sugando,
né, sugando do outro. Então já é uma relação adoecida, né? E aí quando a gente olha para essas relações tóxicas, a gente pode dizer sim que um vínculo parasítico ele é uma relação tóxica, né? Aonde que um está numa posição que quer o tempo todo ser agradado, que está ali numa posição de cobrar do outro, e o outro está o tempo todo se doando para poder se manter nessa relação. Mas às vezes ambos precisam disso. Precisa um estar o tempo todo se doando e o outro o tempo todo recebendo, né? E aí numa relação dessa é uma relação adoecida, porque só quando a gente olha, né, rapidamente a gente vê que só um ganha e o outro não. Mas quando a gente para e olha um pouquinho mais, talvez a história dessa pessoa que se doa o tempo todo é que ela foi criada num ambiente no qual ela precisava se doar o tempo todo para ser aceita. Então agora ela continua repetindo o mesmo modelo, né? E na relação que o Bion traz de comensal, seria uma relação no qual ambos comem junto, vivem juntos, mas nenhum dos dois tem ganho. Então, não há desenvolvimento, não há crescimento de nenhuma das partes, né? E a outra seria a simbiótica, que quando a gente olha com esse olhar de Bion, é mais ou menos quando a gente olha ali o bebê e a mãe, no qual ambos estão juntos, né, numa gestação, que essa mãe, sim, ela está doando parte de si para o bebê, mas também ela está ganhando. E ambos estão crescendo, ela com relação à maternidade e esse bebê sendo gerado nessa mãe. Então, a simbiótica seria uma relação menos adoecida, mais saudável. Porém, as outras seriam, sim, relações mais adoecidas. E que, para mim, na minha percepção, o que cabe aqui é mais essa relação parasítica, né? Que em um momento um ganha mais e o outro se doa mais, não é, Van? O que você acha? E nessa relação parasita, a gente pode pensar também naquele conceito da Melanie Klein, né? Da inveja, né? O outro, ele sempre vai tentar atacar, né? Ele pode atacar ou esfolhar esse objeto, né? No caso, vamos pegar aí um exemplo no ambiente de trabalho, né? Tem pessoas que às vezes acabam ficando adoecidas no ambiente de trabalho, justamente porque às vezes tem pessoas ali no seu ambiente de trabalho que te suga sua energia, né? Tem pessoas que, às vezes, você faz um relatório, vai entregar um relatório, alguma coisa, aí vem aquele ataque, não, isso aqui não está certo, isso aqui não está não sei o quê, né? Então, assim, isso vai fazendo você meio que desintegrar o seu ego, você vai, né, ficando com o ego mais fragilizado, você vai adoecendo ali aos poucos, né? E às vezes é difícil sair dessa relação, como você disse, é difícil a gente sair dessa relação sozinho, né? Porque, vamos pegar aí nesse exemplo da relação do trabalho. Ah, mas como é que eu vou sair do meu emprego, né? No meio de uma pandemia, no meio de tudo isso que está acontecendo, mas aí a gente tem que levar em consideração também, mas e a minha saúde mental, né? Do que adianta eu levar o alimento para casa, pagar a minha água, pagar a minha luz, mas eu não conseguir ficar com a minha família, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que chegam tão adoecidas, né? Eu já atendi casos que a pessoa chegava na hora do almoço, ela não queria almoçar, ela não queria ficar com a família, ela simplesmente queria ficar deitada no sofá, né? Então, assim, até que ponto vale a pena continuar dentro de um ambiente ou dentro de uma relação tóxica, né? E às vezes, sozinho realmente a gente não consegue, e aí é necessário ajuda. E é por isso que é importante a gente ter, né, no nosso ambiente pessoas que nos nutrem, né? Pessoas que faz a gente começar a reconhecer o nosso valor, reconhecer, né, que a gente tem limites, mas que a gente tem potencial também, né? E aí entra aquela questão um pouco aí de Reverie, né, de Bion, que é o outro sonhar junto comigo, né? Acreditar, porque muitas das vezes vão pensar aí, até nós no início da clínica, né?
Algumas pessoas falam para nós, não, vai dar certo, não sei o quê, mas tem pessoas que falam assim, não, você é uma cidade pequena, como que você vai conseguir? Não sei o que, sabe? E aí você fica assim, é verdade, nossa, né? Se eu estou envolvida só em pessoas com relações tóxicas ao meu redor, eu não vou acreditar em mim, eu não vou conseguir ver o meu potencial. Então, por isso que é necessário, primeiramente, eu reconhecer que eu estou dentro dessa relação tóxica, porque muitas das vezes a gente tem dificuldade sozinho de reconhecer, né, essa relação. E se a gente não consegue sair sozinho, procurar ajuda, né? É muito importante a gente procurar ajuda. Por quê? Porque isso, se a gente não busca ajuda, isso vai adoecer e vai vindo como sintomas, né? Vai vir como uma depressão, vai vir como uma ansiedade. A gente vai usar essa nomenclatura, embora dentro da psicanálise do acolhimento a gente não usa, né? Essas nomenclaturas, mas só para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor, o quanto a gente fica adoecido realmente, assim, quando a gente está nessas relações tóxicas, né? E é interessante, né, que esse processo, né, de eu me reconhecer, de eu ter alguém ali que me reconheça, que ande comigo, ou até mesmo que sonhe comigo, é um processo de dentro para fora, né? Enquanto essa relação tóxica, né, ela acaba sendo de fora para dentro. Então, aos poucos, vai sugando a minha energia, o que eu ainda tenho de energia, e aí vai ficando insustentável a situação, né? E aí eu passo a me doar muito mais, a querer fazer muito mais, e é lógico que em algum momento, né, vai ter uma válvula aí de escape, e talvez essa válvula realmente, como a Vanessa trouxe, pode ser uma doença que amanhã ou depois pode até se tornar crônica, né? Então, não é só um adoecimento psíquico, né? De primeiro momento, sim, pode até ser só isso, mas se isso não for olhado nem cuidado, logo vai se tornando aí um adoecimento, começa a aparecer, né, no corpo, no físico, né? E sabe o que me remete também, essa questão? Um pouquinho sobre o narcisismo primário ali, né? Então, o narcisismo primário é quando essa mãe, ela abre mão do seu próprio narcisismo, né? Para poder se doar para esse bebê que chegou agora, que está ali. Só que isso também já acontece na gestação. Então, quando essa mãe abre mão de coisas que talvez ela gosta, mas que ela sabe que dentro da gestação pode fazer mal para o bebê, ou seja, aí desde café, bebidas, né, que causa um mal já lá na gestação, ela já está abrindo mão, né, desse narcisismo. Então, ela está apresentando para o bebê um narcisismo, né, que ele precisa ter. Então, mostrando para ele que ele nesse primeiro momento, a pessoa mais importante da vida dela, né? E aí, quando ele nasce, é com cuidado, quando esse bebê precisa, quando ele necessita, ela está ali, né, dando o melhor dela, acolhendo, né, trazendo mais presenças de seio bom, né, como a Melanie Klein traz, para que ele tenha esse narcisismo primário. Porque quando isso não acontece, essa pessoa vai para uma situação do narcisismo secundário, que é durante toda a vida dela buscar relações na qual ela seja principal, ela seja mais importante. Então ela vai estar sempre cobrando do outro que ela seja importante na vida do outro, mais importante talvez do que família, do que amigos, né? E aí a gente vê tantas relações que a pessoa começa a se relacionar e se afasta de todos, né, para que ela seja a principal na vida do outro. E, na verdade, aí nós estamos falando, né, de uma busca por esse narcisismo que não foi preenchido quando era criança, né? E estar numa relação assim também é adoecedor, porque essa pessoa vai estar sempre se doando para que essa relação continue. Porque senão vai entrar a questão da crítica, né? Então, não, você não é bom para estar comigo. Você precisa se esforçar um pouco mais, você precisa fazer um pouco mais, porque do jeito que você está fazendo não é bom,
né? E aí não respeita o que o outro não dá conta. E aí esse se coloca numa posição de estar sempre ali agradando para que ele se sinta se sinta importante, na verdade, né, Van? Sim, e esse outro, ele se sente tão sufocado, né? Quando a gente pega aí nessa relação aí do exemplo que você deu, que ele se perde, né? Aí quando você sai, vamos pegar um casal, né? Vamos pegar aí um casamento, né? Quando acontece esse tipo de sufocamento aí, vamos pegar um exemplo da mulher, mas isso pode acontecer com o homem também, enfim. Vamos pegar o exemplo da mulher. Quando ela consegue sair dessa relação, ela já não sabe quem é ela, o que ela gosta, né? Porque, por exemplo, às vezes é sempre ele que pediu, que decidiu o que ia comer, se era um lanche, se era um pastel, ou ele que decidia o tipo de roupa que ela ia usar, né? E aí, quando você sai dessa relação, você se percebe tão adoecido que você não se vê mais, né? Quem sou eu? Né? Entra muito nessa questão, assim, né? Porque a gente fica muito realmente fragilizado. E também me vem aquela questão, quando a gente fala dessa relação, entra muito a questão de pulsão de vida e pulsão de morte, que Freud tanto nos traz, né? Por quê? Porque se eu estou numa relação tóxica, a minha pulsão vai falar mais alto a pulsão de morte, de destruição, né? Porque eu não vou me reconhecer, eu não sei mais quem eu sou, então algumas coisas não vai fazer mais sentido, né? Como que eu vou conseguir sair disso? E se eu tenho só relações tóxicas ao meu redor, eu saio de uma, mas eu tenho outras ao meu redor, dificilmente sozinho eu consigo sair. Por isso é importante buscar ajuda, né? E quando eu saio de uma relação tóxica, mas eu tenho esse acolhimento de pessoas, né, que me nutre, não só dizendo a questão do analista, mas dizendo pessoas também do nosso relacionamento do dia a dia, né, do nosso convívio. Quando a gente tem pessoas que nos nutrem, vai fazer a gente se levantar e realmente passar a se reconhecer, né? Começar a reconhecer o que eu gosto, quem eu era, como eu sou hoje, né? Porque a gente vai passando por transformações, né, no decorrer da vida, e é importante a gente reconhecer tudo isso. Sim, e sabe o que me remete, né? A repetição, né? Então, eu acabo repetindo a relação, a primeira relação que eu tive com a minha mãe e com meu pai, eu vou repetir ela durante toda a minha vida, né? E quando a gente olha para isso, não é querendo aqui, né, pessoal, trazer a ideia de que, então, meus pais são culpados. Não é isso. Seus pais, eles não deram conta, eles fizeram o que foi melhor, o que eles conseguiram fazer. E aí, dentro disso, quando a gente vai para a análise, a gente começa, né, a ressignificar esse passado, entendendo que não existe culpantes aqui, né? Mas eu tenho que me responsabilizar pelo que eu quero hoje, pelo que eu estou vivendo hoje. Então, descobri que eu estou vivendo numa relação tóxica, né? Eu quero continuar nessa relação, eu quero continuar nessa posição que eu estou, né? Porque quando eu me reconheço, eu percebo que eu também estou deixando, né? O outro cobrar de mim, né? Eu estou me colocando numa posição, talvez, de ser criticada, né? Então, quando eu estou em análise, eu começo a perceber e falo assim, peraí, não, eu vou me responsabilizar, porque agora eu posso sair dessa posição. Talvez quando eu era criança, não, né? Meus pais não puderam dar mais e tá tudo bem, eu libero isso, né? E agora eu olho para mim, né? Percebendo que estar nessa relação, a responsabilidade é minha. Então, eu não quero mais, e aí eu me responsabilizo por isso, e daí eu posso sair dessa relação. Ou então ficar, mas sabendo que eu estou assumindo parte dessa vivência ali, né? É muito importante isso, reconhecer, né, essa responsabilidade aí. O Marcelo traz aqui, ó, a sociedade está tóxica. Realmente, né, Marcelo, a sociedade nos coloca numa posição na qual o tempo todo a gente tem que dar o melhor de nós, a gente tem que fazer muito além do que a gente dá conta, e se a gente não dá conta, nós somos fracos ou perdemos o trabalho, o emprego. Então, coloca, né, também nós numa posição o tempo todo de disputa, né? Então, se o meu colega de trabalho conseguiu fazer algo muito mais do que eu,
não dá nem para reconhecer, porque, né, como a Vanessa até trouxe, a inveja vai ser tão grande e a cobrança vai ser tão grande que eu tenho que fazer melhor, que eu tenho que fazer muito mais, não é, Van? Sim, e não só a cobrança externa, né? A gente tem um superego aí que vai também nos fazer aquela cobrança interna, né? Que a gente vai ficar se cobrando o tempo todo, do porquê, por que eu não fiz isso, por que eu não sei o quê. E a gente tem que reconhecer que a gente não dá conta, né? A gente não dá conta de tudo e tá tudo bem. O quanto é importante a gente reconhecer isso, né? Que a gente, cada um tem o seu limite, né? A gente só vai até onde a gente consegue, tá tudo bem. Assim, a gente não conseguir, por exemplo, fazer tão perfeito como o outro, mas o fato de eu tentar fazer já é um grande passo, né? E eu preciso reconhecer isso, né? E Às vezes a gente aquele precisa... que... Desculpa, Van, pode concluir. Pode continuar. É porque, como você estava me falando, me veio a questão de que aquele que cobra também se sente cobrado. Talvez não só pelo que está ali à volta, mas por si mesmo. Porque coloca um padrão muito alto para que ele mesmo não alcança e está ali se cobrando o tempo todo. Então começa a externar isso cobrando todos que estão à volta, né? Sim, e é interessante quando a gente começa a pensar nessa cobrança, até na infância, né? Vamos ver quem tá comendo, os amiguinhos lá, tá todas as criancinhas comendo, ó, vamos ver quem começa toda a comidinha, vamos, né? Isso vai gerando em nós essa questão de competição. E não, a gente somos seres individuais, cada um tem a sua história, cada um tem o seu limite. Não adianta a gente querer se equiparar igual ao outro, né? E uma coisa muito interessante da questão da inveja, que a gente aprende que a inveja é algo ruim, né? Desde pequenininha a gente escuta lá que é algo que é pecado, que é feio, né? E na verdade a inveja, quando ela é construída de uma forma nutridora, né, uma forma positiva, ela gera gratidão. Por quê? Vamos pensar em um exemplo. Eu gosto muito de usar exemplos para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Vamos pegar um exemplo de alguém que está indo muito bem, às vezes gravou um vídeo, ficou super legal, aí eu tenho aquela inveja que eu posso ficar sentada criticando, nossa, que cabelo, nossa, que fala, nossa, falou isso errado, nossa, não sei o quê. Ou eu simplesmente falo assim, nossa, que legal, ela conseguiu, eu também posso, né? Aí eu posso entrar em contato, se eu tenho essa afinidade. Olha, como que você conseguiu? Nossa, que programa que você usou? Nossa, que teórico que você leu, que, sabe? E isso gera uma gratidão, porque eu consigo reconhecer o trabalho do outro, né? Tem a inveja, né? Porque naquele primeiro momento vem a inveja, mas essa inveja ela é transformada, né? Não é aquela coisa assim, eu tô lá em cima do muro olhando a grama do meu vizinho, só ficando assim, admirando a grama do meu vizinho e esquecendo a minha grama. Não, eu olho a grama do vizinho e falo, nossa, que legal, a minha também pode ficar boa assim, né? Pode até ficar melhor. Mas eu vou ali tentando, né? Eu vou deixar a grama do vizinho ali, continuar ali, a graminha dele, e vou cuidar da minha grama. Né? A inveja ela pode se tornar como gratidão, que é algo nato da gente, assim, né? A inveja é uma coisa que já vem com a gente, não tem como, né? Mas aí o que a gente faz com essa inveja? Eu vou atacar ou eu vou escolher o objeto? Ou eu simplesmente vou reconhecer essa inveja e falar assim, mas peraí, o que eu estou fazendo, né? Que daí eu puxo essa responsabilidade para mim. O que eu estou fazendo que eu não consegui chegar até ali ainda? Fulano, às vezes ficou de madrugada fazendo, né? Enquanto eu estava ali dormindo, enquanto eu estava festando, enquanto eu estava fazendo outras coisas. Eu preciso reconhecer isso também, assumir esse papel, essa responsabilidade, né? Ô, Van, sabe o que me remeteu também, né? Que a sociedade coloca uma ideia também muito persecutória, né? Que, nossa, não, né? Me viu, entrou em contato, está querendo roubar meu trabalho, né? Não, então eu não vou passar nada do que eu sei, né? Porque se eu passar, essa pessoa vai querer tomar o meu lugar, né? E dentro dessa proposta, né, do GEPA, da psicanálise do acolhimento, a gente começa a perceber que não, né? Que nós somos únicos, e o que eu faço, a Van não faz, o que a Van faz, eu não faço. E a gente caminha juntos ali, onde um cresce, o outro também cresce. Né? Então, todo esse evento que nós estamos fazendo aqui do GEPA não é só para, né, ali para o professor Renato, que é o idealizador aí do GEPA, não é só para o Ricardo, que está lá se desdobrando, né?
ou para a Jéssica, mas é para todos nós, porque eles crescendo, nós também crescemos, e nós crescendo, eles também crescem. Então, é uma união, né? É uma junção aí, né? É bem a ideia desse vínculo, né, simbiótico. Então, todos nós estamos aqui trabalhando, desenvolvendo, para que sim o GEPA seja conhecido, para que sim essa ideia da psicanálise do acolhimento seja conhecida, né? Porque não é, aqui, né, querendo, né, florear, mas sim, depois de entrar em contato com essa proposta da psicanálise do acolhimento, a minha vida é diferente, né? Então, há sim um processo dentro da análise, um processo dentro do consultório, que a gente vai, né, passo a passo, dentro do nosso tempo, né, onde o analista respeita o tempo do paciente, e eu também aprendo a respeitar o meu tempo, né? Então, isso é muito importante. Para que haja crescimento, precisa existir essa ideia de caminhar junto, né? Então, aqui no GEPA, a gente não fica assim, um aqui, outro aqui, não. Nós estamos todos, cada um contribui com o que dá conta de contribuir, e é assim que a gente cresce. É fantástico você trazer isso, essa questão do GEPA, porque assim, faz 1 ano e meio que eu conheço, né, o GEPA através aí da Jéssica, e eu me senti tão acolhida, porque assim, existe muito essa questão da rivalidade, né? Quando a gente pensa a questão da psicanálise, existe uma questão imensa de rivalidade, mas não só a psicanálise, tem da psicologia, tem de outras abordagens também, e dentro do GEPA, não. Dentro do GEPA, além do acolhimento, existe essa questão de um ajudar o outro, né? Eu não vou fazer por você, mas eu vou te auxiliar. Olha, eu posso te ajudar, eu posso, né? Estamos juntos, você consegue, né? O GEPA, ele tem muito essa questão do caminhar junto. É como você disse, né? Quando a gente caminha todos juntos, no mesmo nível, a gente cresce, né? E o legal do GEPA, dessa parte do acolhimento, é que você vivencia isso. Não fica só naquela questão da teoria, né? Que muitas vezes a gente pega ali, né, a teoria e não vive aquilo. E hoje não, né? Hoje a gente consegue ser, né? Igual o professor Renato sempre traz, né? Essa questão do ser, né? A gente consegue realmente ser. Não ficar só naquela base da teoria, que eu tenho que saber dominar todas as técnicas. Não, eu não preciso dominar tudo isso. Eu estando com o meu tripé em dia, que é a minha análise pessoal, a minha supervisão e meus estudos, tá ok. Mas o mais importante é eu ser, é eu estar ali realmente com o meu paciente. Me fez lembrar de uma situação muito interessante que eu li esses dias em Freud, que o que diferenciou Freud dos outros médicos que estavam estudando, né, a questão da histeria foi justamente este olhar que ele teve, né? Ele não pegou todas as teorias e ficou ali testando, como os demais. Ele simplesmente começou a escutar. Ele começou realmente a ouvir, né, as histéricas ali na essência. E foi através desse acolhimento, né, de acolher elas, de ouvir, sem julgar, né, sem fazer nenhum julgamento ali com elas, ele conseguiu descobrir até o inconsciente, ele conseguiu trazer essa teoria do inconsciente. Mas por quê? Porque ele teve que acolher, né? Ele acolheu elas, ele conseguiu, ele deixou toda essa parte da medicina, todo esse conhecimento, essa sabedoria que ele tinha da técnica, né? E foi simplesmente ouvir na essência, acolher essas mulheres. Eu acho que, como analista real, é isso que a gente tem que fazer também, né, na clínica, mas também como seres humanos, né? A gente aprender a acolher o outro, porque, na verdade, o que a gente aprende é muito isso, é o julgar, né? O que não está dentro daquilo que eu considero que é o correto, dentro daquilo que me foi colocado como moral, né? Eu passo a julgar o outro. E não, né? A gente tem que entender que o outro é diferente de nós. E amar o próximo é justamente isso, né? É eu aprender a me amar e amar o próximo de acordo na forma como ele é, não criando expectativas em cima dele, né? Não sei se faz sentido isso para você, mas para mim é algo que me fez sentido agora. Todo sentido, né? E quando, às vezes, né, quando essa pessoa vive uma relação tóxica e ela não consegue ver que está vivendo, é porque ela não está olhando para si, é porque ela não está se respeitando.
é porque está faltando esse acolhimento de si mesmo para si, né? Então, quando não há esse acolhimento de mim para mim, como que eu vou reconhecer? Então, eu vou tentar o tempo todo ser algo que eu não sou, né? Usando uma máscara para que eu possa caber dentro dessa sociedade, dentro de um relacionamento. E aí, gente, independente se é marido, mulher, pai, filhos, né? Filhos, pai, irmãos, primos, trabalho, né? E vai haver, né, sempre uma cobrança, porque quando eu não olho para mim, eu não me reconheço, eu não sei quem eu sou. Então, quando eu não sei quem eu sou, eu estou perdida, então eu tenho que fazer tudo, não é vou fazer isso porque eu sei que eu quero isso, não, eu tenho que fazer tudo porque eu estou perdida, né? Então, tem um videozinho muito bacana que a gente até compartilhou ali no GEPA, né, que ali dentro dos grupos, aonde uma mãe tem um filho e fala para o médico, não corta o cordão umbilical, né, e aí eles passam, essa criança passa a crescer e essa relação fica em cima disso, essa criança sendo sempre o que essa mãe quer, mas não o que ela quer, né, e aí isso me lembra, né, do falso self que o Winnicott traz, né? Que ele fala ali aonde que eu sempre vou estar fazendo o que o outro deseja de mim, né? Então não existe mais o meu eu, né? Sempre o outro. E dentro desse filminho deixa muito claro, né, que o filho vai ali fazendo tudo o que a mãe diz a ele. A mãe não deixa ele caminhar para longe, a mãe não deixa ele se relacionar com outras pessoas. E aí no final do filme, ele até tenta, mas ela não deixa. Não deixa. Porque é muito natural, né? Isso é de nós, a gente tentar ir além, né? Assim, tentar, né? Buscar, mas se os pais não deixam, né? Fica estagnado, aí não vai ter crescimento. E aí no final eu acho até um pouco triste, porque a mãe acaba falecendo e ele acorda sem a mãe, levanta e começa a bater nas paredes, como se realmente foi o que a Vanessa falou. Ele está perdido, ele não sabe o que é. E o Winnicott traz isso como falso self. Porque aí, se o self no qual essa pessoa está sendo espelhada, ela perde esse objeto se vai, ela agora está perdida, porque ela nunca foi ela, né? Ela nunca foi o eu. Então, e agora? Que eu vou sustentar, já que eu não tenho mais aquele que agora é um exemplo, já não é mais um modelo, né? De que tem que ser igual, né? Dentro do exemplo, eu preciso ser aquilo, e agora não tem mais, então como vai ser? Como vai fluir depois disso? Né? Aí se eu não vou para terapia, se eu não consigo trabalhar essas questões, o que vai acontecer? Eu vou buscar outra relação tóxica. Porque eu não sei quem eu sou, né? Eu preciso do outro me dizendo, faça isso, faça aquilo, né? Por isso que o quanto é importante, né? Não só sair dessa relação tóxica, mas tratar tudo isso, né? Reconhecer tudo isso, reconhecer o porquê disso ter acontecido, né? Como que eu me permiti tudo isso, né? Reconhecer a minha história e ressignificar algumas coisas, o quanto é importante. Porque senão vai virar aquele círculo, né? Eu saio de uma, mas eu entro em outra. E aí imagina essas pessoas, né, de um falso self criando outra, né? Não dá conta, não vai dar conta. E aí vai ser outro ser adoecido, que vem para uma sociedade já adoecida, né? Sim. É muito interessante que quando o Freud traz lá o início da vida, né, que aí a Melanie Klein vem expandindo, né, trazendo ali a questão do seio bom e do seio mal, o quanto, né, que até o Winnicott traz que essa mãe precisaria ser suficientemente boa, né, suficientemente boa, não é uma super mãe, não vai além do que eu sou, né? Mas é ser aquela mãe que acolhe, né? Trazendo mais presença de seio bom, né? E o que é o seio bom? É esse acolhimento, esse carinho, estar com a criança, além só da mamada ali,
da necessidade da mamada, né? Da necessidade da troca, mas cuidar com amor, com carinho, acolhendo, né? Então, quando isso já acontece lá no início da vida, né? Essa relação dessa pessoa que é um bebê, quando ela for adulta com os outros, ela vai refletir lá. Então, se houve atrás uma base na qual houve um acolhimento, houve um reconhecimento dessa criança como a pessoa principal na vida dela, ela vai conseguir passar isso, né, para as outras relações da vida dela. Ela vai perceber que ela também é importante, não só o outro, não só caber na vida do outro, mas o outro também precisa caber dentro da vida dela, mas dentro do que ela é, né? Não aceitando qualquer coisa. Faz sentido, Van? Muito, muito. Quando a gente pega essa questão, né, do reconhecer, a gente está nutrindo o nosso ego, né? Se a gente entra muito naquela questão assim, as decisões que eu tomo, ela pode me levar para nutrir o meu ego, né, para puxar ali para a pulsão de vida, ou ela simplesmente pode fragmentar. Depende muito das decisões que eu tomo. E são várias decisões na vida, não precisa ser decisões tão grandes, né? Mas no nosso dia a dia, a gente vai ter pequenas decisões que a gente vai ter que nos responsabilizar depois, né? Por isso que é tão importante a gente reconhecer, né? E ver essa questão aí dessas relações. Sabe o que eu me lembrei agora? Das cotas de Bion, né? Então, é claro que eu vou ter uma cota ali, né? Mas querendo, né, me doar, mas eu também vou ter uma cota de acolhimento, né? Também vou ter uma cota infantil, né? Então, desde que essas cotas elas estejam num equilíbrio, na qual não traga um adoecimento, né, para esse ser, tá tudo bem. Agora, quando uma se sobressai tanto da outra, o ser já começa a estar adoecido, né? E o ego nutrido, por mais que existam essas cotas, ela vem num equilíbrio, né? Quando uma se sobressai ao ponto de chegar numa questão mais adoecida, o ego vai ali, reconhece e fala, opa, peraí, tô passando do meu limite, não posso ir além disso aqui, né? E é dentro disso que a gente diz, né, que tá tudo bem quando eu não dou conta de algo. Tá tudo bem, porque às vezes nesse momento não dá, não vai dar, mas num outro eu posso conseguir, e é isso que tá tudo bem. Só que a sociedade não tem isso, né? Porque a sociedade vive nessa questão do que eu preciso fazer mais, muito mais. E aí as relações continuam também dentro dessa visão, né? Relações adoecidas, né? Será que tem perguntas? Pessoal. A Isabel trouxe aqui, ó, que tema tão pertinente. Nesse sistema organizado da forma que vivemos num parâmetro do tóxico, forçados a todo tempo a ser algo que não somos para caber em padrões. É isso mesmo. Então, não há um reconhecimento, né, de limites, né, do que eu consigo, do que eu não consigo, porque tem que conseguir, tem que caber dentro de um padrão, né? E não... Pode falar. Esse comentário eu achei bem pertinente e fez lembrar das professoras, né? Nessa época de pandemia. Quantas professoras têm filhos, né? Tem outras coisas, porque assim, além de ser professora, você é mãe, você é do lar, né? E ninguém quer saber se ela tem com quem, se ela tem uma rede de apoio para deixar essa criança. Não, olha, você tem que gravar vídeo, você tem que, sabe, dar atenção para os seus alunos, e às vezes a criança está ali, e aí essa pressão, né? E aí vem até a questão dela mesmo se autocobrar, né? Porque essa sociedade está tóxica. E aí você entra meio dentro disso e fala assim, não, mas eu preciso, né? E não, você faz aquilo que você dá conta, né? Porque às vezes você não tem essa rede de apoio. Tem professoras, tem mulheres que têm uma rede de apoio, né? Tem uma mãe que pode deixar a criança, tem uma babá, mas a maioria não tem. E aí? Né? Nós estamos chegando aí a uns 5 minutinhos faltando para encerrar a live, mas é um assunto muito bom, né? E
Eu queria aqui falar um pouquinho sobre a Semana da Psicanálise, que é a semana que vem. Então, vai ser uma semana cheia aí de cursos para que a gente possa se nutrir muito mais, né? Quem tiver interesse, pode entrar lá no site semanadapsicanalise.com.br, fazer inscrição, que começa aí a partir de segunda-feira e vai até sábado, dia 17. E nessa semana aqui a gente vai ter várias lives aí do pessoal do GEPA, né? Participando, trazendo bastante conteúdo, né? O Van, você quer deixar alguma coisa para ir encerrando? Tem uma live agora às 11, né, das meninas também, né? Bom, na verdade, eu queria agradecer a todos pela presença aí, né? Por esse bate-papo, eu acho que foi nutridor para mim também, né? Eu acho muito bom compartilhar e aprender junto, né? Porque quando a gente compartilha aquilo que a gente, o pouco que a gente sabe, a gente também aprende com o outro, né? Agradecer mesmo a todos, agradecer, Débora, pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Eu quero agradecer a presença de todos, essa oportunidade, a oportunidade do GEPA, né? E eu quero deixar aí, em cima até da última, de uma pergunta aqui do Instagram, né? Ouvimos muito dizer que devemos nos tratar para não permitir que a atitude do outro nos faça mal, mas até que ponto isso é viável? É sempre viável nos tratar, é sempre viável, né, olhar para nós, nos reconhecer, reconhecer os nossos limites. Quando a gente começa a olhar para nós, nos reconhecendo e reconhecendo os nossos limites, isso vai expandindo até para as pessoas que estão à nossa volta. E a gente compreende que aquele outro também tem uma parte ali adoecida, né? Que quando essa pessoa traz algo que joga para nós, ou seja, projeta em nós, não é nosso, é do outro. Então, às vezes, não vale a pena, né, comprar a briga ou querer ir para um conflito, uma discussão que não vai gerar nada, não vai gerar crescimento para nenhuma das partes, né? Então, sempre é importante cuidar de nós, sempre é importante olhar para nós. E dentro da psicanálise, do acolhimento, a gente tem, né, esse olhar, né, essa possibilidade de compreender um pouco mais sobre nós, e daí sim também a gente compreende sobre o outro, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Ok? A gente aprende a se acolher e acolher o outro também, né? E quando eu me acolho, eu consigo acolher o outro. Sim, perfeito. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Vanessa, por estar aqui, né, por ter permitido também esse momento, viu? Gostei muito. E agora às 11 horas tem mais uma live aí, o pessoal pode acompanhar, né, aí nos canais. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.